Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é quinta-feira, dia 7 de abril. O evangelho para hoje é João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante que o tempo e a eternidade se encontram em Cristo. Então os judeus não conseguem entender esta coisa. Nós rezamos no credo: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Quer dizer, da mesma substância do Pai, não é uma criatura. Jesus conhece todas as coisas, conhece o coração de todas as gerações. João diz no seu prólogo, sem ele nada do que foi feito seria feito. Ele participou da criação. E ele diziam os antigos padres da igreja, ele é o centro de toda a Sagrada Escritura. Todo o Antigo Testamento e o Novo acontecem em torno da pessoa de Cristo, diziam os santos padres. A criação começou em Cristo, diziam os santos padres, e também terminará nele e com ele. Nós rezamos também isto no credo, esta verdade, não é? Cristo, que conhece o coração de todas as gerações, descreve com estas palavras o coração de Abraão. Ele diz: Abraão exultou por saber que chegaria o dia do Filho do Homem, que chegaria o dia da encarnação do Verbo Divino. Se regozijou com esperança em ver o meu dia. Os primeiros cristãos rezavam: Maranatá, vem Senhor. Vem Senhor ao encontro da nossa fraqueza, vem Senhor ao encontro da humanidade que necessita de Ti, vem Senhor ao nosso encontro. Amados irmãos e irmãs, eles se opõem a Jesus porque não conhecem o Pai, disse Jesus. Também não guardam a palavra de Cristo e buscam a glória própria e não a glória de Deus. E aí, o final do texto termina com estes homens pegando em pedras para apedrejar Jesus. Eles disseram: nem sequer 50 anos tens e já viste Abraão? E Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu tenho a ver com a eternidade, não com a categoria do tempo criada pelos homens. Amados irmãos e irmãs, diante de um texto tão profundo, eu daria 3 pistas para a nossa oração da manhã hoje, a nossa oração durante o dia, a nossa contemplação. Primeira coisa, guardar a palavra. O que significa guardar a palavra? Significa tê-la no coração e procurar colocá-la em prática. São João Crisóstomo diz que o nosso coração é um cofre e nele devemos colocar coisas muito preciosas.
E a coisa mais preciosa a ser colocada no coração, diz São João Crisóstomo, é a palavra de Deus. Então, guarde a palavra e a tenha consigo. A medite, como dizia São Tomás de Aquino. Leia, medite, estude, aprofunde, viva a palavra e anuncie a palavra. Depois, Jesus fala: não me glorifico a mim mesmo, nem busco glória no meio dos homens. A glória, chamada doxa, é o peso real que as coisas têm. Então eu não busco ser pesado pelos homens, porque o critério dos homens é raso. Minha glória vem de Deus, disse Jesus. Depois, a terceira coisa é entrar num caminho de conhecimento de Deus, querer conhecer a Deus. Como é que o homem conhece a Deus? Meditando a palavra, rezando. São vias de conhecimento de Deus. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós caminhamos para a nossa santificação. Os padres orientais falam muito sobre isso, né? Sobretudo Dionísio Areopagita fala sobre esta busca de Deus, que é uma busca na qual nós não sabemos tanto, sabemos que estamos a caminho. Ele chama de teologia apofática, teologia do silêncio, da contemplação. Então hoje somos convidados a contemplar este Jesus, que, como nós dizemos no início, rezamos no credo, gerado, não criado, anterior a toda criatura, consubstancial ao Pai. Possamos meditar sobre isto hoje e o Senhor nos dê a graça de um bom dia vivido na sua santa e divina presença. Abençoe-vos Deus, que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.